Alô, pessoal, como é que estão? Eu estou muito bem. Aqui, Prof. Nunes, eu trago esse problema aqui, tem a ver com lançamento oblíquo. Diz assim, um corpo é lançado obliquamente a partir do solo, no vácuo, sob um ângulo de 60 graus, com a horizontal e velocidade 10 metros por segundo. A DOT G igual, nesse caso, a aceleração de gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Determine o tempo, não é? Para determinar aqui o tempo que o corpo leva para atingir a altura máxima. Esta aqui é a linha A, não é? Então, depois, o tempo que o corpo leva para atingir o solo, a altura máxima e alcance máximo. Então, nós lançamos um corpo, que este corpo aqui foi lançado com uma velocidade inicial, não é? Então, percorre, nesse caso, essa trajetória aqui. Aqui nós temos solo. Veja só, a distância do ponto de partida ao ponto de chegada, essa distância aqui é chamada de alcance máximo, não é? X máximo. E nós aqui temos a altura máxima. Nós podemos chamar de Y máximo. E também lembrar que quando nós lançamos um certo corpo, tá vendo essa velocidade aqui? Essa velocidade, não é? Ela tem direção oblíqua. Então, o que nós vamos fazer aqui? Não está no eixo X nem no eixo Y. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que decompor esta velocidade. A velocidade inicial, vamos decompor em velocidade inicial X e velocidade inicial Y. Não é? O corpo é lançado aqui sob um ângulo de 60 graus. Tá bom. Então nós vamos tirar as equações. Nós sabemos que no lançamento oblíquo em X, o móvel está animado de movimento retilíneo uniforme. No eixo X é movimento retilíneo uniforme, no eixo Y é movimento retilíneo uniformemente variado, não é? Então vamos em X. No eixo X, que é movimento retilíneo uniforme. Primeiro, outra coisa aqui, vamos achar aqui as componentes das velocidades. A velocidade inicial x é igual à velocidade inicial. Sempre velocidade inicial x é só multiplicar a velocidade inicial vezes o cosseno. Nesse caso, cosseno de 60 graus. Cosseno de 60 graus é o meio, né? A velocidade inicial x é velocidade inicial dividido por 2. Estamos juntos? Então, para a velocidade inicial y, há de ser velocidade inicial, aqui no lançamento oblíquo, velocidade inicial y, sempre velocidade inicial vezes seno. Nesse caso, o ângulo, seno de 60 graus, que é raiz de 3 sobre 2, velocidade inicial. Então, em x, quais são as equações da velocidade? Velocidade em x, em função de tempo, é sempre igual à velocidade inicial x, que por sua vez é velocidade inicial dividido por 2. E qual é o valor da velocidade inicial? Eles dão aqui 10 metros por segundo, né? 10 dividido por 2, isso vai dar 5. Agora, velocidade, agora é x, né? Equação. X em função do tempo. Nós sabemos que no movimento retilíneo uniforme, posição em função do tempo é igual à posição inicial mais velocidade inicial, nesse caso velocidade inicial x vezes o tempo. Só que aqui a posição inicial, tanto em x, tanto em y é zero, né? Então velocidade inicial x, nós vemos que acaba sendo 5, né? Nós já calculamos aqui a velocidade, sempre será 5, então vai ser 5t. Esta é a equação de posição em função do tempo. Agora, em y, temos movimento retilíneo uniformemente variado, não é? Quando nós lançamos o corpo para cima, numa primeira fase, nós temos a aceleração de gravidade aqui, com sentido de cima para baixo, e o movimento é de baixo para cima. A aceleração de gravidade tem um sentido contrário, daí que a aceleração é negativa. A velocidade y em função do tempo é igual à velocidade inicial y menos aceleração vezes o tempo.
A velocidade inicial y está aqui, nós calculamos que é raiz quadrada de 3 sobre 2, velocidade inicial, menos 10t. Então, nós aqui vamos ter velocidade y em função do tempo será igual a raiz quadrada de 3. Velocidade inicial, nós vimos que é 10. 10 dividido por 2 dá 5. Raiz de 3 vezes 5 menos 10t. Ou melhor, 5 raiz de 3 menos 10t. E agora a equação da posição em função do tempo. Posição em função do tempo. No eixo y nesse caso. Porque o movimento é realizado em x e em y no lançamento oblíquo. É igual à posição inicial mais velocidade inicial y vezes o tempo menos 1/2 da aceleração de gravidade vezes o tempo ao quadrado. E a posição inicial y, aqui, posição em x, posição inicial em x, tanto em y aqui, 0, né? Nulo, né? Aqui, 0. Y em função de tempo será igual à posição inicial vezes tempo, né? A velocidade inicial vezes o tempo, quer dizer, velocidade inicial. Nós vimos que a velocidade inicial y está aqui. É raiz de 3 sobre 2 velocidade inicial, não é? Raiz de 3 sobre 2 velocidade inicial, que acaba sendo aqui. Praticamente é essa parte, né? Tá vendo aqui? Aqui onde nós tivemos velocidade inicial. É raiz de 3 sobre 2 velocidade inicial, não é? 5 raiz de 3 nesse caso. 5 raiz de 3 vezes o tempo. Menos aqui 10 dividido por 2 dá 5, né? Menos 5t ao quadrado. Então, nós aqui já temos as equações. Tendo as equações, o tempo que o corpo leva, vamos resolver esse exercício, o tempo que o corpo leva para atingir a altura máxima. Então, na altura máxima, que é aqui, para calcular a altura máxima está relacionada com o eixo y, né? Tempo de subida. Subida é vertical, não é horizontal. Então, a altura máxima aqui querem tempo na altura máxima é o tempo de subida. Como é que eu vou calcular o tempo de subida? O que eu tenho que saber aqui, na altura máxima, a velocidade y sempre é igual a 0. Estamos juntos? Sempre na altura máxima, a velocidade y é igual a 0. O que eu vou fazer? Vou pegar a equação da velocidade y, esta, e igualar a 0. Esta equação aqui, não é? Vy em função de tempo deve ser igual a 0, né? Y máxima. Na altura máxima implica que a velocidade y é igual a 0. Então eu vou pegar a equação da velocidade que nós calculamos aqui carinhosamente. 5 raiz de 3 menos 10t deve ser igual a 0. Então vamos resolver essa equação. Então vamos ter menos 10t é igual a menos 5 raiz de 3, né? Então a variável não pode ser negativa, multiplicado por menos 1, ficamos com 10t é igual a 5 raiz de 3. Daí que t há de ser 5 raiz de 3 dividido por 10, né? Então o tempo vai ser 5 dividido por 10, vai dar 0,5. Raiz de 3, aproximadamente 1,7. Vamos aproximar isso. Então vamos multiplicar aí 0,5 vezes 1,7. Quanto é que dá? Podemos fazer aqui no rascunho, né? 17 vezes 5. Aqui dá 35 e vai 3, então 85, né? Então, uma casa mais uma casa, duas casas decimais, fica 0,85 segundos. Esse é o tempo que o corpo leva para atingir a altura máxima. Agora vamos ver aqui a segunda pergunta, o tempo que o corpo leva no ar. O tempo que o corpo leva para atingir o solo. Então, o tempo que o corpo leva para atingir o solo é 2 vezes o tempo de subida. Para atingir o solo é aqui, né? É o mesmo que tempo que o corpo leva no ar, que vai ser tempo de subida mais o tempo de descida. Então, para atingir o solo. Tempo no solo. Vamos calcular aqui. Isso aqui é a linha B. O tempo no solo há de ser igual a tempo de subida mais o tempo de descida. E nós sabemos que tempo de subida é igual a tempo de descida, não é? Tempo de subida é tempo de descida, é a mesma coisa. Ou tempo de descida é tempo de subida. Tempo de descida é tempo de subida, vai ser 2 vezes o tempo de subida.
vai ser 2 vezes o tempo de subida, que é de 0,80 e quanto? E 5. Quando é que dá isto? 85 vezes 2. Aqui 10 vai 1, 16 mais 1, 17, né? Então aqui, 2 casas decimais, ficamos com 1,7. 1,7 segundos. Esse é o tempo que o corpo leva para atingir o solo. Agora, tem outra pergunta aqui. A altura máxima. Se nós queremos a altura máxima, vamos para as equações, né? A equação da altura está aqui, que é, se eu quero a altura máxima, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a equação da altura e calcular. A altura máxima depende do tempo de subida, não é? Então, y máximo, aqui, será 5 raiz de 3, altura máxima. Depende da equação de posição em função de tempo para y, não é? Então, nós vamos simplificar a coisa aqui, vamos usar 1,3. Fica 5 vezes 1,7, quer dizer, tempo de subida, nós calculamos tempo de subida, tinha dado... Onde é que está? Onde é que está o tempo de subida aqui? 0,85. Tinha dado 0,85 aqui. Então, 0,85 menos 5 vezes 0,85 ao quadrado. É só calcular isto aqui.